Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje aqui nestes vídeos mais simples, mais diretos, aqui onde eu abordo outros temas que não sejam só as instalações e mostrar aqui equipamentos, etc. Temos um tema que tem vindo a ser recorrente desde que há cerca de talvez 3 anos, 4 anos, começámos a ter aqui o boom das casas inteligentes, que é qual tecnologia usar, ok? Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave, RF, Bluetooth, enfim, temos uma infinidade de protocolos e de tecnologias e de plataformas, e principalmente para quem está a começar a tornar a casa inteligente ou está até mesmo a construir uma casa de raiz e já a quer ter inteligente, isto pode levar a muitas dúvidas e, portanto, eu venho-vos aqui falar sobre isso e principalmente passar-vos aquela que é a minha opinião, ok? E isto é a minha opinião, é a minha visão daquilo que são estas tecnologias, e no vídeo de hoje talvez eu possa fazer um outro vídeo focado nas plataformas, ok? O vídeo de hoje é focado apenas na tecnologia de comunicação. Wi-Fi, Zigbee e Z-Wave. O Bluetooth pode entrar aqui também, ok? São as principais tecnologias que nós temos de comunicação neste momento para casa inteligente. E eu vou então passar aqui a minha opinião sobre elas. Antes de mais, a pergunta que toda a gente está a fazer, então, mas qual tecnologia é que eu devo usar? A minha resposta a isso é muito simples. Todas, nenhuma, depende. Isso vai depender da vossa necessidade e da configuração, da instalação que queiram fazer, ok? Eu em minha casa tenho equipamentos Wi-Fi, tenho equipamentos Zigbee, tenho equipamentos Z-Wave e tenho equipamentos Bluetooth. Portanto, eles todos estão bem. Ninguém anda à bulha com ninguém, todos estão lindamente, portanto não há mal nenhum em usar várias tecnologias, ok? Aqui a questão é qual é a melhor tecnologia para vocês, seja no geral, seja adequado à vossa situação. Podem haver situações onde para vocês conseguem ter uma Smart Home 100% Zigbee, ok? Podem haver situações onde terem uma Smart Home 100% Wi-Fi também vos serve sem qualquer problema. Ou então podem haver situações onde por que não usar os dois, ok? Obviamente que Wi-Fi e Zigbee são os dois mais usados, ok? Há sempre uma tendência de ir para um ou para o outro. Temos também o Z-Wave, que funciona de forma idêntica ao Zigbee, simplesmente a tecnologia de transmissão de dados é diferente, um pouco mais segura até, é também algo usada em ambiente de segurança empresarial, etc. E temos também o Bluetooth, que com características diferentes para o utilizador final acaba por seguir também o mesmo princípio de funcionamento e já lá vamos, ok? Mas vamos abordar aqui as duas principais que são obviamente o Wi-Fi e o Zigbee, ok? E eu nem quero abordar aqui muito no ponto de vantagens e desvantagens, vamos falar em características, ok? No Wi-Fi vocês, a vantagem que têm é que os equipamentos vão se ligar diretamente ao vosso router, está feito. Não precisam de equipamentos adicionais. O equipamento que vocês têm, seja ele qual for, ok? Eu estou aqui a falar de todos os equipamentos, sejam lâmpadas, sejam interruptores, sejam módulos, sejam medidores de energia, sejam controladores para persiana, o que quer que seja. É Wi-Fi, vai se ligar diretamente ao vosso router, não tem que fazer mais nada, ok? Depois, obviamente que podem ter a questão do sinal Wi-Fi, isso já vai depender também da vossa rede, ok? Neste momento, a solução tendencialmente aceita como a mais estável, eu não gosto muito de pôr as coisas em melhor ou pior, mas eu acho que neste caso é mesmo a melhor atualmente à data deste vídeo, é vocês terem uma solução Wi-Fi Mesh, ok? Porque isso permite-vos que vocês eliminem pontos mortos na vossa casa e têm uma rede mais consistente, ok? Obviamente que a ligação Wi-Fi para este tipo de dispositivos, principalmente dispositivos que se colocam dentro das paredes, atrás de interruptores, etc., vai sempre ser um bocadinho mais limitada. Só pelo facto de estarmos a colocar algo dentro da parede, tapá-la com outra coisa, vai cortar logo o sinal, ok? Instalar, por exemplo, os medidores de energia nos nossos quadros elétricos também corta logo o sinal, além do próprio quadro ser fechado. Muitas vezes a porta é de metal, corta logo, e depois toda a interferência que há, porque está ali concentrada toda a energia da casa, isso obviamente interfere com o sinal Wi-Fi. E obviamente temos a questão de os routers, principalmente os routers da operadora,
podem ter alguma limitação ao número de equipamentos que se conseguem ligar a eles, ok? E se vocês quiserem usar algumas dezenas de equipamentos, podem ter uma limitação nesse ponto. Agora, eu também quero deixar bem claro que não é por vocês terem 20, 30, 40, 50 equipamentos que vocês vão ter constrangimentos na rede, ok? Estes equipamentos, por si só, não consomem recursos de rede para vocês dizerem não tenho rede Wi-Fi num telefone ou num computador ou estou com velocidade lenta por causa dos meus dispositivos de Smart Home. Nem é razão para os dispositivos de Smart Home funcionarem pior, ok? Aqui é tudo uma questão da rede Wi-Fi que vocês têm e, obviamente, da colocação dos equipamentos, se estão a apanhar um sinal melhor, pior, mesmo com a tecnologia Mesh. Podem sempre haver alguns pontos onde a cobertura não seja a 100%, obviamente, mas eu, e pela minha experiência, eu já tive equipamentos de Smart Home com 3 configurações de rede diferentes, ok? Há cerca de 3 anos a esta parte tenho apenas o sistema Wi-Fi Mesh, ok? E a maior parte dos meus equipamentos de Smart Home são Wi-Fi e eu não tenho qualquer tipo de problema, ok? Mas mesmo antes de ter a solução Wi-Fi Mesh, eu já tinha cerca de 20, 30 dispositivos destes, a maioria deles também Wi-Fi, com outros routers que não eram Mesh e tinha apenas um único router e nunca tive problemas de sinal, ok? Obviamente que isto também tem muito a ver com o meio envolvente, ok? Eu não tenho nenhuma interferência com redes Wi-Fi vizinhas. Por exemplo, nos grandes centros, nas grandes cidades, se calhar num prédio, é possível que as redes Wi-Fi interfiram mais umas com as outras e aí, obviamente, um equipamento que à partida já vai ter um sinal um bocadinho mais, vamos dizer, limitado porque está dentro de uma parede, pode sofrer um bocadinho mais com isso, ok? Agora, não quer dizer que seja por causa disso que a vossa rede não funciona ou que estes equipamentos não vão funcionar bem, ok? Há uma questão em relação aos equipamentos que funcionam por bateria, tipicamente sensores de porta, sensores de movimento, etc. Esses equipamentos, efetivamente, se forem Wi-Fi, aí sim podemos objetivamente dizer que pode não ser a melhor solução. Por um lado, os equipamentos que funcionam a pilhas ou bateria e Wi-Fi têm um consumo bastante grande de bateria, ok? Bateria, pilha, o que quer que seja, e também, obviamente, dependendo das condições de rede, se vocês criarem, por exemplo, um cenário entre um sensor de movimento, quando detecta movimento, liga uma luz, e se o sensor é Wi-Fi, pode eventualmente ter ali algum atraso na passagem de informação até à aplicação onde vocês criaram o cenário para ligar a lâmpada, ok? Porquê? Muito simplesmente precisamente porque esse tipo de equipamentos têm um consumo elevado de pilha quando são Wi-Fi, muitas vezes esses equipamentos ficam num estado de stand-by, num estado adormecido. E quando detectam movimento, falando do sensor de movimento, que podia ser, por exemplo, um sensor de porta, quando é aberto, quer que seja, eles têm que acordar, têm que se ligar à rede Wi-Fi e depois reportar a ação, ok? Obviamente que isto acontece tudo numa fração de segundos, num segundo ou dois, mas pode ser o suficiente para se notar de facto algum atraso que num cenário de detectar movimento ou abrir porta, por exemplo, e ligar uma luz pode efetivamente não ser a melhor opção que vocês têm para ter o cenário criado, ok? Vocês querem que quando abrem a porta a luz ligue e está feito. Portanto, nesse tipo de equipamentos, efetivamente, usar a tecnologia Wi-Fi pode não ser mais vantajosa. Então, qual é que poderá ser uma possível solução? Podemos usar, por exemplo, a tecnologia Zigbee, ok? A tecnologia Zigbee funciona na mesma frequência, ou muito perto da mesma frequência das redes Wi-Fi 2.4 GHz, ok? Portanto, uma rede Zigbee, no fundo, é idêntica a uma rede Wi-Fi, ok? Portanto, aquela questão de, mas as redes Zigbee estão menos sujeitas a interferências, etc., pode não ser bem verdade, porque a frequência do Zigbee é muito idêntica à frequência do Wi-Fi, ok? No entanto, qual é que é a diferença dos dispositivos Zigbee para os dispositivos Wi-Fi? Eles vão precisar sempre de um hub, ok? Algo deste género, um gateway, um hub, e sim, este hub é o único equipamento na rede Zigbee que se vai ligar ao vosso router. Tipicamente estes hubs
ligam-se por cabo de rede ou por Wi-Fi, ok? E depois os equipamentos Zigbee, por exemplo, tenho aqui um medidor de energia, este equipamento vai se ligar ao hub, ok? E é este hub que está depois então ligado ao vosso router, seja por cabo ou por Wi-Fi, depende das características do hub. Há hubs que permitem os dois, há hubs que permitem ou um ou outro, e é com base nisso que depois vocês conseguem controlar estes dispositivos, porque a comunicação vem através deste hub. Qual é que é aqui a vantagem? Ora bem, não podemos obviamente descurar a questão de, se vocês não tiverem tantos equipamentos ligados na vossa rede Wi-Fi, claro que ela vai estar um bocadinho mais livre. Agora, mais uma vez, eu torno a dizer, não é por isso que a vossa rede vai ficar inutilizável ou vai ficar com constrangimentos. Se isso acontece, iria acontecer de qualquer das maneiras, ok? Mas, obviamente, não estamos a ter esses equipamentos na rede Wi-Fi, eles vão se ligar apenas diretamente a este hub. Isto dá-vos uma vantagem, que é, se vocês tiverem, por exemplo, um hub Wi-Fi, podem colocar este hub num ponto intermédio entre o vosso router e o equipamento Zigbee ou os equipamentos Zigbee que querem usar, e têm mais mobilidade e mais vantagem em reforçar o sinal, e mais facilidade em reforçar o sinal acima de tudo, ok? Vamos supor que vocês têm de facto dificuldades de rede Wi-Fi em casa, nem com repetidores, etc., ou não querem apostar nisso. Então pode ser uma solução terem equipamentos Zigbee, porque podem usar um hub, dois hubs, ok? E colocam-nos em sítios estratégicos da casa e os equipamentos conseguem-se lá ligar mais facilmente, ok? Acima de tudo, a vantagem de termos aqui o Zigbee a nível de instalação e de sinal é esta. Depois, a nível da usabilidade dos equipamentos. Os equipamentos Zigbee, como se ligam todos diretamente a este hub, localmente comunicam todos com o hub, ok? Alguma ação que seja preciso fazer vai ser sempre comunicada de forma local aqui com este hub. Depois, em relação também à rede, os equipamentos Zigbee que não sejam alimentados por pilha ou bateria, portanto, os equipamentos Zigbee que sejam alimentados diretamente pela alimentação elétrica normal da casa, na sua grande maioria, não são todos, mas na sua grande maioria, funcionam como repetidores de sinal para outros equipamentos Zigbee, ok? Isto é feito de forma automática. Se eu tiver um hub aqui, se tiver um dispositivo Zigbee aqui, e se eu quiser colocar outro dispositivo Zigbee aqui, ok? Este dispositivo, como está mais longe do hub, possivelmente vai se ligar a este hub por intermédio do segundo equipamento, ok? Porque ele está fisicamente mais perto daquele equipamento que eu quero colocar. Mais uma vez, isto só funciona com equipamentos que tenham a alimentação normal de 220 volts, ok? Os equipamentos pilha ou bateria Zigbee não funcionam como repetidores, senão obviamente isso iria afetar a sua autonomia, ok? Depois, temos também outra situação que é para os dispositivos que funcionam a pilhas e a bateria, sensores, mais uma vez, sensores de movimento, sensores de porta, etc. Aqui sim o Zigbee tem vantagem, por oposição ao que eu referi acerca dos equipamentos a pilhas ou bateria Wi-Fi, que é os equipamentos Zigbee consomem muito menos bateria ou pilha, ok? E têm um tempo de resposta muito mais rápido, precisamente porque a comunicação vai ser mais direta aqui com o hub e vai ser local, ok? Portanto, quando um sensor Zigbee detecta, por exemplo, movimento, ele vai reportar de imediato essa ação, porque ele, e isto é em termos genéricos, ok? Estamos a falar da maioria dos dispositivos, pode haver um ou outro com alguma especificidade diferente, mas os equipamentos Zigbee não entram naquele estado adormecido, ok? Precisamente porque conseguem fazer a gestão da pilha e da bateria de forma muito mais eficiente, consomem menos, portanto conseguem estar sempre ativos e quando são chamados a funcionar, reportam o seu estado de imediato, ok? Portanto, essa também é uma das características das redes Zigbee, da tecnologia Zigbee. Lá está, a tecnologia Zigbee pressupõe sempre que vocês comprem um hub, que é obviamente um custo acrescido. Neste momento já há hubs bastante acessíveis, ok? Mas depende da vossa utilização. Vocês, para aquilo que vocês fazem, vocês, se precisarem, por exemplo, de 4 equipamentos Wi-Fi, só têm que comprar aqueles 4. Enquanto que, se ao invés de usarem 4 equipamentos Wi-Fi, quisessem usar 4 equipamentos Zigbee,
teriam que comprar os 4 equipamentos Zigbee mais o hub, ok? E, tipicamente, mais uma vez, eu estou a falar em termos gerais, esquecendo aqui promoções e etc, e marcas, modelos, mas tipicamente os equipamentos Zigbee têm um custo ligeiramente mais elevado do que os equipamentos Wi-Fi. Quando eu digo elevado, às vezes pode ser uma diferença de 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, mas tipicamente são ligeiramente mais caros, ok? E portanto tem tudo a ver com as vossas necessidades. Se vocês sabem que têm um objetivo muito definido, muito fechado e é só aquilo, então pode ser mais vantajoso, mais barato até usar equipamentos Wi-Fi. Numa ótica, por exemplo, de, eu se calhar de futuro depois até quero expandir, etc. Pode ser interessante começarem por equipamentos Wi-Fi, são mais baratos, ok? Verificam o que é que podem fazer com eles e depois podem, obviamente, expandir usando a vossa rede Zigbee. Mesmo a nível de ecossistema, e isso obviamente é algo que eu vou abordar num eventual futuro vídeo, mas mesmo a nível de ecossistema, falando aqui, por exemplo, no ecossistema Tuya, ou Smart Life, que é o maior ecossistema neste momento de Smart Home, os equipamentos Wi-Fi e Zigbee conseguem coexistir na mesma aplicação sem problema. E vocês conseguem criar cenários entre equipamentos Zigbee e Wi-Fi sem qualquer problema, ok? Desde que eles integrem no mesmo ecossistema ou desde que vocês usem uma plataforma que permita agregar diversos equipamentos, mais uma vez, hei de falar nisso no futuro vídeo, vocês conseguem que eles interajam sem problema. Vocês agora têm equipamentos Wi-Fi Tuya e querem expandir para Zigbee. Vocês pensam, então mas e agora vou deixar de ter interação com aqueles? Preciso de outra aplicação? Nada disso. Integra tudo na mesma aplicação, eles estão lá todos contentes, sem ninguém andar à bulha com ninguém, eles conseguem se entender perfeitamente, sejam Zigbee, sejam Wi-Fi, o que quer que seja, ok? Portanto, basicamente estas são as principais características de uns e de outros. Depois, a nível de Z-Wave e Bluetooth, seguem muito a linha do Zigbee, ok? Os equipamentos Z-Wave precisam também de um hub, gateway, assim como os equipamentos Bluetooth, ok? Sem isso não conseguem adicionar equipamentos. Os equipamentos Bluetooth, alguns deles vocês conseguem ligar-se a eles diretamente pelo telefone, mas aí só quando estão fisicamente com o telefone no alcance do equipamento é que o conseguem controlar. Se o quiserem, por exemplo, controlar fora de casa, precisam sempre de um hub, ok? E mais uma vez, isto depende do equipamento Bluetooth, ok? Há deles que nem sequer permitem o controle só pelo telefone e exigem sempre o hub para se conseguirem conectar, ok? Aqui, a diferença, por exemplo, dos equipamentos Z-Wave e Bluetooth é que funcionam em frequências bastante diferentes das redes Zigbee e das redes Wi-Fi, portanto, podem eventualmente estar menos sujeitos a interferências. Mais uma vez, isto é de forma genérica, ok? De forma geral, podem estar menos sujeitos a interferências. Também têm um consumo energético mais baixo, principalmente o Bluetooth e a tecnologia BLE, de Bluetooth Low Energy. Portanto, um sensor Bluetooth, por exemplo, podemos fazer aqui uma comparação direta com um sensor Zigbee, ok? Depois, obviamente, entram aqui em jogo outras questões como o alcance. Obviamente, um equipamento Zigbee ou Z-Wave tem um alcance superior a um equipamento Bluetooth, mas podemos considerar que estas três tecnologias, Zigbee, Z-Wave e Bluetooth, são idênticas no ponto em que precisam de um hub. Tipicamente, os seus equipamentos que funcionam a pilhas ou bateria consomem muito menos pilha ou bateria, têm uma autonomia muito maior, ok? E permitem, obviamente, ligar-se àquele hub e formar, então, uma ligação local ao hub, que depois, então, é que é exposto à plataforma ou à aplicação que seja utilizada. No caso dos equipamentos Z-Wave, eles são equipamentos um bocadinho mais caros que os restantes e por isso é que não se vê muita proliferação nem muita utilização de equipamentos Z-Wave, ok? Foi uma tecnologia que de facto apareceu, prometia bastante, mas o Zigbee conseguiu atrair a atenção da maior parte dos fabricantes, o que fez com que obviamente os preços dessa tecnologia mais rapidamente baixassem. Neste momento a tecnologia Z-Wave tem menos equipamentos, é uma tecnologia que não é tão usada, e os equipamentos Bluetooth estão ali no intermédio, ok? O Bluetooth sempre foi uma tecnologia que esteve presente desde que surgiu, principalmente nos telefones, tem estado sempre presente, é uma tecnologia bastante versátil e, portanto, é uma tecnologia que, obviamente, pode ser sempre algo a considerar, principalmente a nível de sensores, ok? Não é muito comum vermos módulos ou interruptores
Bluetooth, ok? Mas sensores vemos bastantes. A SwitchBot, por exemplo, a maior parte dos equipamentos da SwitchBot são equipamentos que usam Bluetooth, ok? E os seus hubs são hubs Bluetooth e, portanto, é algo que eventualmente vocês também podem considerar. Agora, e para fechar o vídeo, consigo criar uma casa toda com uma tecnologia só? Eventualmente sim. Agora, se isso é a melhor opção, depende. Depende daquilo que vocês queiram fazer, depende das vossas necessidades aí em casa. Eu, pessoalmente, acho muito difícil que vocês consigam criar uma casa completamente automatizada só com equipamentos de uma única tecnologia, ok? Pelo menos alguns equipamentos Wi-Fi têm sempre que estar presentes e depois, se calhar, complementados com o Zigbee. Estou a focar estes dois porque, obviamente, são os principais, ok? Mas, essencialmente, não é uma questão de um é melhor que o outro, é uma questão de um complemento ao outro, e quando eu digo um versus o outro, são todos, ok? Todas as tecnologias têm as suas características e todas se complementam entre elas. E, portanto, mais uma vez, usar aquilo que vos dá jeito aí em casa é sempre o ideal. Obviamente podem pesquisar na internet as mais diversas soluções, podem ver bastantes vídeos no YouTube, podem receber ajuda de amigos, conhecidos, etc. No entanto, aquilo que conta são as vossas necessidades e aquilo que vocês querem fazer com a vossa Smart Home. Aquilo que resulta para mim em Zigbee pode resultar melhor para vocês em Wi-Fi e vice-versa, pode não resultar de todo. Portanto, quem manda na vossa Smart Home ainda são vocês. É mesmo uma questão de adequarem as tecnologias à vossa Smart Home. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado, até o próximo vídeo.